Não podemos deixar de registrar, ontem teve um canelada, mas é claro que a gente não pode deixar de registrar o grande clássico de ontem. Foi o único... América e Atlético não é Cruzeiro e Atlético. Então, foi um clássico em Minas, mas clássico mesmo para valer foi o Fla-Flu como jogo decisivo dos estaduais. Para mim, primeiro tempo Fluminense muito bem, segundo tempo Flamengo muito bem, só que o Flamengo fez gols e o Fluminense não fez. Tá resolvido, Mauro? Resolvido não, mas está muito bem encaminhado, né? Acho que a vitória por 2-0 na final, assim, até pela maneira como o Flamengo tem se comportado, né? Nesses dois jogos, assim, com muitos cuidados defensivos, sem querer dar muito conforto ao Fluminense dentro daquilo que o Fluminense gosta de fazer em campo, acho que é uma vantagem muito grande, mas que pode ser eliminada, evidentemente. E o Fluminense não deve ter seu técnico à beira do campo, né? Já que foi expulso o Fernando Diniz, provavelmente não estará à beira do campo, creio eu, não sei como é que vai ser até lá, tudo pode acontecer no futebol brasileiro, né? Eu achei que, assim, o primeiro tempo o Fluminense conseguiu neutralizar, o Flamengo foi escalado para jogar da maneira como tinha jogado o outro Fla-Flu, né? Mas não conseguiu fazer aquela pressão lá no campo de ataque que dificultou muito o Fluminense no jogo anterior. E o Fluminense que conseguiu até a hora da parada técnica lá, uns 20 e poucos minutos, o Fluminense foi melhor. Mas criou muito pouco, né? A melhor chance foi uma chance com um erro crasso do Gerson, uma bola que ele deu na fogueira, e o Arias parou no Santos. E depois tem dois lances que a gente viu ali do Cano, os dois ele estava impedido. Duas finalizações, mas as duas já não valiam. O Bandeirinha tinha marcado já impedimento e o impedimento aconteceu em ambas as jogadas. Depois da parada técnica, o Flamengo melhorou, teve a chance ali com o Pedro. Essa outra jogada pela esquerda, já estava claro ali que o Ayrton Lucas era o jogador mais perigoso, a válvula de escape. Teve essa outra bola aí com o Matheus França, mas ele não consegue arrematar. Chegou rápido ali o Alexandre, ele conseguiu cortar. E chutes de média distância, Davi Luiz e tal. Aí no segundo tempo o Flamengo fez o gol rapidamente, teve a primeira chance pela direita com o Matheus, ele não passou a bola. Na sequência a bola volta para ele, a bola longa, né? E ele fez o passe pro Pedro. O Pedro trabalhou ali no pivô, o Cebolinha serviu a Ayrton Lucas que fez o gol. Muita gente discute ainda, o Flamengo joga com 3 zagueiros e tal, pode, não pode. Eu acho impressionante essa discussão, uma coisa incrível que em 2023 se discuta isso. O time tal não pode jogar com 3 zagueiros. Por que não pode? Qualquer time pode jogar de qualquer maneira. O sistema de jogo vai, desde que seja eficiente, que o time seja bem treinado e preparado para jogar daquela forma, ele pode jogar a linha de 4, 3 zagueiros, pode jogar como for, com ponta, com meia, com 2 meias. A questão é funcionar, o time ser bem preparado. E isso demanda um certo tempo. E o jogador que tem sido decisivo, ele tem uma certa facilidade para jogar no apoio, justamente porque ele joga protegido por um sistema com 3 homens na primeira linha defensiva e vai embora, aproveita aquele corredor esquerdo que é o Ayrton Lucas, né, que fez um gol, deu passe para o outro gol, já tinha feito um contra o Vasco, criou outras jogadas de perigo para o seu adversário. Acho que foi um segundo tempo bom do Flamengo. Não tem muitos problemas do Flamengo, muito distante, mas aquilo que a gente falava aqui na sexta-feira, inclusive, acho que se comprovou. O tal favoritismo destacado do Fluminense foi um exercício de imaginação. O Fluminense não é um time, até agora, nesse ano, tão consistente assim, que faça seguidas partidas de imposição. Teve algumas goleadas, Bangu, Volta Redonda, mas também perdeu para o Volta Redonda 2 vezes, perdeu para o Botafogo. Não foi melhor do que o Flamengo na vitória por 2-1, não fez um grande jogo. E ontem, acho que também o Fluminense ficou aquém. Houve reclamações ali do Fluminense por a não expulsão do Léo Pereira, depois teve a expulsão do Samuel Xavier. Achou que o Léo deveria ter sido... Eu acho que a expulsão do Samuel Xavier, para mim, ela é clara porque é um pisão, né? Um pisão no tornozelo. A do Léo Pereira, eu acho que é um lance muito mais interpretativo, porque a questão era uma clara chance de gol ou não? Tinha 2 jogadores chegando na cobertura, quando ele não tem o domínio completo da bola, uma disputa. Mas se desse o cartão vermelho também não seria nenhum absurdo, acho que ali é a interpretação do árbitro. E ele achou que não era lance para cartão, vermelho, deu o cartão amarelo. Não acho que seja um lance assim indiscutível, acho que é um lance mais interpretativo. O outro lance acho que não. Como no outro Fla-Flu, até antes que alguém diga, está falando que é o Flamengo, tem que logo pensar nessa bobagem, que sempre tem um bobo assistindo que fala esse tipo de coisa. No Fla-Flu, o Flamengo teve um gol anulado, eu disse aqui e repito, foi bem anulado. Houve um pisão do Matheus França no pé do André, na origem do gol do Gabriel. E o Flamengo tomou a virada e perdeu o jogo. Eu achei que ontem, a do Léo Pereira acho que é mais discutível, a outra eu acho que não dá. E o Samuel Xavier já tinha dado umas enxadadas no Ayrton Lucas, que apanhou bastante ontem, porque era o cara que mais estava levando perigo. E há de se registrar também o comportamento do Fernando Diniz, né? Que eu achei muito ruim. Muito ruim. No momento mais difícil para o Fluminense perdendo o jogo, tem um jogador expulso, ele dá um faniquito à beira do campo, consegue ser expulso também, deixa seu time à beira do campo, não deve estar no próximo jogo, na hora que ele tinha que passar tranquilidade. Eu acho que ali ele foi muito mal, ainda mais o técnico por ter o discurso que ele tem, com a postura que ele defende, as ideias que ele defende, ele foi muito mal ali, prejudicou também o Fluminense, que era uma hora de ter calma. Naquele momento ali, qual era a saída para o Fluminense?
Eu vou tentar diminuir o placar, eu estou com um a menos, eu vou trabalhar para perder de pouco aqui, ficar só nos 2-0, porque tinha muito tempo ainda, tinha 20 e poucos minutos de jogo. Se o Flamengo tivesse pressionado um pouco mais, com forma mais contundente, talvez teria feito terceiro gol, aí não tinha mais jeito praticamente, né? E ontem o interessante que eu achei do time do Vitor Pereira é que ele começou com um time para mudar no segundo e funcionou bem. Aí muita gente fala, por que não começou com esses caras? Tá bom, bonitão. Começa o jogo com Ayrton, com Everton Ribeiro, Gabigol, que passou a semana treinando separado, com o Felipe Luiz voltando de lesão e com o Vidal. Começa com os 4 e espera que o time tenha a intensidade que era necessária para o primeiro embate do jogo, que é o primeiro tempo. Eles entram já num cenário que está 1-0, o adversário está mais desgastado. Então, é um momento assim, agora vamos acalmar o jogo, porque o jogo estava muito corrido, muito acelerado. Quando entram esses caras, o Flamengo fica com a bola e fala, acabou, agora a bola é minha, vocês não vão jogar mais. E fica o segundo gol, tem uma troca de passes de mais de 1 minuto, até o Ayrton Lucas perceber o corredor aberto e rasgar a defesa do Fluminense e servir o Pedro. E quando ele cruza, já estão na área Gabigol e Pedro. A bola passa pelo Gabriel, o Pedro faz o gol. Ou seja, o Flamengo já tinha mais volume, mais gente dentro da área do seu adversário. Então, acho que ontem ele usou bem o elenco. E é uma coisa que aqui no Brasil as pessoas não querem entender. Né? A maneira como... Ele é um técnico europeu, gente, como o Abel é um técnico europeu, como o Jesus, como outros tantos aqui do futebol brasileiro têm passado por aqui. A cabeça desses caras é diferente. Eles usam elenco, eles mudam o time toda hora. O Guardiola ontem deixou o Bernardo Silva no banco. Um dos melhores jogadores do Manchester City e ganhou de 4-1 do Liverpool de virada, um banho de bola, e o Haaland não jogou. Aí discute se o City deve jogar com o Haaland. Eu acho um absurdo. O cara tem 48 gols em 43 jogos. Aí se deve jogar ou não, eu acho que, independentemente de qualquer outra coisa, a eficiência dele é absurda. E a gente aqui fica discutindo isso, se pode jogar com 3 zagueiros, se o time... o DNA do time não é jogar com 3 zagueiros, como se fosse algo defensivo. Por que fulano não pode ficar no banco? Pode sim. O Gabigol pode ficar no banco sim, 7 jogos sem marcar, contando de ontem, 7 jogos sem marcar um gol. A fase dele não é boa, ele voltando de uma semana de recuperação física. O Everton Ribeiro não tem jogado bem. Agora, ele entrou para jogar 20 minutos, marcou, apertou. Nos acréscimos do segundo tempo, o Flamengo estava marcando o Fluminense lá na área do Fluminense. Evidentemente porque esses caras jogaram 20 e poucos minutos. Então é diferente. Você começa com eles, é um outro ritmo, é outra cadência. E o que acontece? O Flamengo era o time de posse de bola e tal, e ele está tentando, eu não diria mudar, mas dar opções para esse elenco. Jogar também de uma forma diferente, um jogo mais físico, de mais força, mais acelerado, mais pelos lados, que pode mudar para um time de posse de bola como foi. O Felipe Luiz entrou ali, a saída de bola fez assim, melhorou 1000%. Aí você dá a bola ao Felipe Luiz, você sabe que ele não vai perder a bola, ele vai encontrar um caminho, vai encontrar um passe certeiro, e com os outros jogadores ali, o Léo Pereira e tudo, você não tem essa qualidade, evidentemente. Então acho que o jogo foi interessante, foi bom. É difícil a situação do Fluminense, mas acho que ainda tem uma possibilidade do Fluminense conseguir mudar isso aí. Não acho que seja impossível, não. Mas se tomasse um terceiro gol, aí de fato seria a missão quase impossível. Bruno, o Gabigol deu a entender que ele falou, né? Conversou com o Vitor Pereira e que ele gostaria de voltar a jogar mais perto da área. Quando o Flamengo faz um 3-5-2, teoricamente ele tem dois atacantes. E a opção ontem foi por um jogador pelo lado, mais aberto, né, no caso Cebolinha, e centralizado Pedro. Dá para fazer 3-5-2 com Gabigol e com Pedro? Sim, acho que sim. Dá. E dá, por exemplo, colocar 3 no meio mesmo e 2 atacantes. O ano passado não era um esquema com 3 zagueiros, mas jogava uma dupla de ataque, né? O Gabigol disse ontem que ele entende que nesse sistema praticamente são 2 no meio campo, mas 2 meias atacantes e um atacante, que ele está um pouco mais longe do gol, mas dá para jogar de outras maneiras. Ele vai jogar com o Pedro outros jogos no ano, eu não acho que vai ser, ou quando o Gabigol jogar, o Pedro não vai jogar, ou o contrário. Acho que eles vão jogar como jogaram uma parte do jogo ontem. Acho bom que o jogador fale com o treinador, que conversem, não estou me sentindo tão bem aqui, o treinador também vai pensar nisso, vai pensar em alternativas. Então, acho que eles vão acabar jogando juntos em outras partidas e vai ter muito jogo agora, né? O Flamengo joga no Equador no meio de semana. É bem provável que o Gabigol seja titular. E aí tem um jogo na final da Libertadores, do Carioca, e depois na outra semana tem Copa do Brasil e na outra final de semana já começa o Brasileiro. Então vai ter bastante jogo. É um posicionamento um pouquinho diferente, por isso que para mim estava claro que quando não jogou a Arrascaeta, está fora, eu imaginava mesmo o Matheus França. Eu fiquei surpreso com o Gabigol no banco,
mas o Matheus França ao invés do Everton Ribeiro não, porque da maneira que ele tem atuado, ele tem 2 jogadores mais agressivos chegando no Pedro. O Arrascaeta ele joga mais ou menos na mesma linha que o Gabigol, então eu imaginava que ele ia colocar um cara mais agressivo. O Everton Ribeiro, no atual sistema, que ele pode mexer em alguma ocasião, ele briga mais com o Gerson e com o Vidal do que com o Arrascaeta e, enfim, o próprio Gabigol, com o Cebolinha. Então, essa não foi surpresa. O Gabigol fiquei surpreso, mas não acho que é uma coisa assim. Se ele jogar, o Pedro não vai jogar. Os dois podem jogar juntos, como jogaram bem ano passado. O recorte de um jogo é bem complicado, mas o Palmeiras não foi bem e o Flamengo foi bem. E são os dois papões. Teoricamente, o Campeonato Brasileiro deve ficar entre os dois. O Flamengo chega mais fortalecido, é muito cedo, é um recorte muito curtinho. Acho que é um recorte muito curtinho, mas eu acho que tem indícios importantes. O Flamengo vem de 3 vitórias em clássicos. O Flamengo ganhou os 2 jogos contra o Vasco. Isso é importante. Até porque uma das críticas que o Vitor Pereira recebeu, principalmente aqui em São Paulo, é que ele não conseguia vencer clássico. E lá no Flamengo agora, ele consegue justamente no momento em que ele faz mudanças importantes na estrutura do time. Então, veja, ontem, salvo algum lapso de memória, eu imagino que ontem tenha sido a primeira final que o Flamengo disputou desde 2019 sem ter em campo pelo menos um dos 4 do quarteto lá de trás, o Bruno Henrique, o Gabigol, o Arrascaeta e o Everton Ribeiro. O Mauro deve ter se dado talvez mais apurado que eu. Com certeza. Eu não me lembro de alguma outra final. Então, isso é importante. 2 machucados e 2 E 2 foi, exatamente. Um dos 2 começou. Exatamente. Então, veja, aí a gente vê as digitais do técnico. Outra coisa que o jogo de ontem mostrou. E, de fato, você pode contestar um monte de decisões dele. Eu mesmo não gostei muito de ver o Matheus França escalado desde o início. Mas, primeiro, ele não é omisso. Segundo, ele não tem medo. E terceiro, ele é um bom observador de banco, de campo. Então, quando há a parada, ele começa a mudar o jogo ali. Sim. O jogo foi mais ou menos equilibrado. O Fluminense começou melhor. Então, quando para, o Flamengo volta melhor e ele mexe em alguns posicionamentos. Eu gostei demais ontem do Ayrton Lucas, que é um jogador que eu admiro muito, porque foi o Ayrton Lucas que me lembrou o cara do Spartak Moscou, que era treinado pelo Domênico Tedesco, que hoje é o técnico da Bélgica, e naquele momento o Spartak jogava com uma linha de 5 e ele se mandava. Lembrado do Ayrton Lucas do Fluminense? Meu Deus. Ele foi lá no Spartak? Não, é porque eu trabalhava muito. Pelo amor de Deus. Eu trabalhava muito no Campeonato Russo. E o cara, o Tedesco, ele é o técnico da Bélgica, então ele aproveitava muito essa vocação. E aquele Spartak foi vice-campeão russo. Foi um time muito bom. Aí, no ano seguinte, o Spartak contrata o Rui Vitória, português, que tinha sido campeão do Benfica, só que muito mais convencional. Então, linha de 4, bonitinho, Ayrton Lucas preso, um desastre, o time ficou... Bom, chegou a tomar 7 do Zenit e o cara caiu. E aí, por que acontece isso ontem também? Porque ele muda um pouco o posicionamento do Cebolinha, que passa a jogar mais perto do Pedro. Pedro deixa de ser o cara encaixotado. O lance do primeiro gol. Eles trocam o passe e aí a bola é rolada para o Ayrton, que chega de trás. Então, deixa de ser o Cebolinha ponta, o Ayrton Lucas, que tem que vir muito de trás, e passa a ser o Cebolinha mais perto do Pedro, o Ayrton Lucas bom no corredor, aproveitando aquilo, devidamente protegido pelos 3 zagueiros. Então, muita coisa que a gente vê o dedo do técnico durante o jogo. Por isso eu acho que ontem a atuação dele, Vitor Pereira, também foi muito positiva. Você sentiu o dedo do Ontem eu senti muito. Teve um outro aspecto que eu achei interessante no segundo tempo. Ele mexeu antes da parada técnica. As 4 mudanças, de uma vez só. De uma vez só. Aí os 4 entraram em campo, parada técnica. Até teve torcedor depois falando assim, por que ele fez isso? Aí o Diniz já sabe quem entrou. Porque ele conversou com os 11, gente. Ele teve a chance de, durante alguns minutos, falar com os seus 11 jogadores que estavam em campo. Se ele muda depois, ele não consegue orientar. Então ele aproveitou aquele intervalo ali rápido ali para beber uma água e tudo e falou com os 11 jogadores. Os 4 que entraram já falou. Aí o Vidal passou a fazer a saída. Ele começou quando o time tinha a bola, o Vidal vinha fazer a saída de bola no meio dos 2 zagueiros, que já era o Fabrício e o Davi Luiz. No momento da posse de bola, virava uma linha de 4, porque aí o Felipe Luiz ele saía para construir pela esquerda, o Varela fazia o outro lado. O Cebolinha tinha saído, aí o Ayrton Lucas virou ponta de vez, foi embora. Exatamente. Virou ponta de vez.
Então ele fez no primeiro tempo, depois dessa parada, o Thiago Maia começou a sair para dar combate na área do Fluminense e o Gerson ficava mais atrás. Aí ele corrige o passe, inclusive. Exatamente. Que aí começa a bola a sair com mais qualidade e o jogador com mais vitalidade para tentar o quê? Pressionar a saída de bola. O Thiago Maia está na frente, sim, porque a ideia era um jogador com mais vitalidade, até mais rápido, para tentar pressionar, para impedir que o Fluminense começasse a construir lá de trás. Aliás, como jogou o primeiro tempo o André é excelente. Joga muito. Impressionante. Então eu também achei bem interessante que ele fez intervenções. Agora, a grande questão do Vitor Pereira e a perseguição de parte da torcida e parte da mídia também, aqui no Rio, onde for, por várias razões, porque saiu do Corinthians, porque não gosta do cara, porque não sei o quê, porque o cara foi à praia outro dia de tênis. Um dia apareceu isso, né? Ele apareceu na praia de tênis. Aí isso viralizou. Eu imagino que o cara foi dar uma caminhada, encontrou alguém, foi lá na areia, conversou e foi embora. Ele não estava sentado na cadeira de sunga ou de calção de tênis, ele estava de camisa, de bermuda. Aí fizeram essa foto, o cara vai à praia de... Olha a discussão imbecil dos caras. Falei, gente, daí que o cara estava de tênis na praia por algum momento. É impressionante assim, sabe? Tudo é motivo. Tudo é motivo. Mas acho que ele ontem foi bem e entendo o seguinte, é óbvio que está muito distante do que tem que ser. Não é esse o futebol que você tem que esperar do elenco caríssimo que tem o Flamengo. Mas progressos acontecem pouco a pouco. E nessa situação que ele está, depois das derrotas que teve, ele tem que vencer. O time dele fez 8 gols e sofreu 3 em 3 clássicos. Fez 8 gols. 6 no Vasco e 2 no Fluminense. Não, é o seguinte, de bestial, né? Se ganha é bestial, se perde é uma besta. Se começasse sem o Gabigol ontem, do jeito que começou e perde o jogo, rapaz, ia ser um Deus nos acuda. Agora, eu não estou entendendo, eu estou errado no que eu ouvi ontem. O Gabigol quer jogar de centroavante? Ele quer voltar a jogar perto da área. Mas ele nunca jogou de centroavante. Ele reclamou. Desde o Santos. Ele jogava aberto pela direita e o Ricardo Oliveira era o centroavante do Santos. Você não lembra disso? Uai, mas que estranho. Eu acho que essa dupla aí não pode ser desfeita. Eu acho que o Vitor tem que dar um jeito de manter essa dupla Pedro e Gabigol. Esses dois caras... O Gabigol não pode ser reserva nunca, na minha opinião, do Flamengo. Um cara que decide tanto quanto ele, sabe? Jogador decisivo, jogador que encara, jogador que não pipoca. Momento de decisão, ele vai fazer. Eu acho que ele fez falta na Copa do Mundo, esse rapaz. Copa do Mundo, torneio de um mês, eu gosto de jogador assim. Eu gosto de jogador que morde a bola numa Copa do Mundo de tanta vontade de ganhar o jogo. Então, ele que deu um jeito de escalar os dois. Sabe um cara que eu acho que vai voltar e vai voltar como titular do Flamengo e vai ter que arrumar um jeito para ele colocar? É o Bruno Henrique. O Bruno Henrique é um jogador espetacular. No Flamengo. Já começa o brasileiro? Ele deve voltar começa, né? no jogo do Grêmio, Curitiba, né? Me parece que é... Que é o primeiro jogo, Primeiro jogo. Então. Não titular, né? Mas tá aí a disposição. É o tipo do cara que a hora que ele entrar... E eu acho que ele tem muita vitalidade física, ele vai retomar aquela vitalidade dele, ele não sai de titular do Flamengo. O Flamengo, o Gabigol caiu de produção sem o Bruno Henrique. Para mim ele é um jogador, o fundamental ali era o Bruno Henrique, ele que dava toda aquela vitalidade e dinamismo. Para jogar Cebolinha e Bruno Henrique? Não, o Cebolinha é banco para mim. Não, um de cada lado? Não. Não dá? Dependendo muita gente. Ele teria que adaptar o Cebolinha lá direito, né? Aí o Everton. Algumas vezes, né? Onde põe o Everton? O que disse o Bruno, o Everton acho que vai brigar mais agora por posição no meio campo do que pelo lado direito do campo. Não. Agora a questão é a seguinte, tem muito jogo, todo mundo vai jogar. Vai jogar. Mas eu acho que titular, quando você precisar o titular, esse é o Bruno Henrique. Mas sabe o que acontece, Nilson? Assim, esse técnico, me parece que ele não tem time titular. Ele não tem. Ele muda e vai mudar toda hora. Ele até falou ontem na coletiva, uma hora perguntaram a ele mais ou menos sobre ele, ele falou assim, mas eu não falei que vou jogar sempre com 3 zagueiros. Eu posso jogar com linha de 4, depende. Para jogar com o Fluminense, o cara assim. Para jogar contra o Alcas vai ser diferente. Para jogar contra o Coritiba no Brasileiro vai ser outro. Ele pensa em função do adversário. Então, eu acho que em alguns momentos ele vai colocar os dois juntos. É que ontem ele queria o centroavante e os outros homens de lado trabalhando com força para marcar o Fluminense. E o Gabigol não ia entregar isso. Por quê? Está voltando de não foi uma lesão, mas ele ficou 3 dias treinando separado lá, fazendo lá uma recuperação. Ele próprio Gabigol falou. Então ele não tinha a condição adequada para entregar o que precisava para aquele jogo. Ele entrou no segundo tempo e ajudou. Entrou e ajudou. Eu falei do Bernardo Silva agora há pouco. Entrou faltando 8 minutos ontem o Bernardo Silva, o jogo estava ganho. O jogo do Manchester City. Ele não vai definir 11 titulares. O Dorival, no passado, tinha os 11 titulares e tinha praticamente definido que era o outro time lá que jogava as outras partidas, o time B. O Diniz tem os 11 titulares do Fluminense bem claramente definidos, né? Ele não vai ter. Eu acho que ele não vai ter nunca. Vai ficar sempre nessa mudança.
Por isso que o X9 ganhou tanta importância, porque o X9 revela os segredos do tempo. Deram boné no X9. Eu tô achando que esse X9, ele malandramente, ele se recolheu, que a chapa ficou quente, né? E a qualquer momento... A não ser que... Vai colocar as manguinhas de fora de novo. Eu estou esperando o ressurgimento do X9. Mas eu gostaria muito de ver o Pedro sem essa dupla não desfeita. Essa dupla Pedro e Gabigol. Eu acho que eles vão jogar juntos mais vezes. Eu acho que como base de titular, essa dupla... Mas centroavante ele nunca foi, você tem toda a razão. Claro, quando foi... Não é centroavante, ele é um atacante. Pois é, quando eu quero ser centroavante, porque esse cara é louco, ele não sabe que nunca jogou de centroavante. Na verdade, eu vi ele falar que ele quer jogar mais perto do gol. Tá. Não sei se ele falou a palavra centroavante. Ele falou. Falou centroavante. Mas aí é estranho, né? O parceiro dele é o Pedro, pô. Aí vai ter que brigar por uma posição com o Pedro. Agora eu tô começando a ficar desconfiado que ele escalou o X9 para o Matheus França para driblar o X9. Vou agora arrumar uma surpresa de última hora. Eu acho que o Flamengo, voltando o Bruno Henrique, vai crescer muito. Gente, que elenco do Flamengo. Pode escrever. Ontem, quando entraram os 4, quem era? Era Vidal, Gabigol, Everton Ribeiro e Felipe Luiz. E o Diniz botando a molecada da... Tem o Arrascaeta fora. O Arrascaeta fora, o Bruno Henrique vai voltar. É duro encarar um time assim. Agora, eu senti falta de uma coisa ainda ontem, que é uma coisa que eu quero ver mais no Flamengo. O Flamengo ele consegue ter muita profundidade pelo lado esquerdo, mas acho que está faltando às vezes um pouco isso pelo outro lado direito também, porque o Varela não é um cara o Varela é um lateral para jogar em linha de 4, né? Mas ele só tem o Varela. Aliás, o Flamengo deveria buscar um lateral com outra característica. Hoje não tem. Ele tentou, tanto que ele tentou o Mateuzinho, que eu acho que é fraco, acho que não tem nada para jogar no Flamengo. Está machucado agora, se foi uma fratura, acho que deveria ser emprestado e tal, depois ver o que faz com ele. Porque o Mateuzinho tem mais essa característica ofensiva. Mas depois que ele viu que o Mateuzinho não é muito confiável, jogador muito irregular, já começou a perder espaço, se machucou, ele vai de Varela. Varela até jogou bem defensivamente. O Keno não criou nenhuma jogada por ali e tal. Ele tentou Cebolinha no jogo, o Cebolinha não foi bem ali, na direita. Na esquerda, até quando ele jogou, teoricamente de ala, ele até foi bem na esquerda. Na direita, ele não conseguiu.